Há um tempinho atrás eu trouxe aqui alguns curtas de um canal chamado Mr. Friend. E recentemente eu estava andando pelo YouTube até que eu me deparei com outro curta de terror lançado recentemente chamado Nightingale. E eu fiquei curioso, assisti e bom, digamos que eu adorei ele. Mas eu vou explorar mais disso durante o vídeo. Então vamos lá. Nightingale se inicia mostrando uma nave vagando pelo espaço. E dentro da nave nós encontramos o John, que pelo que o narrador dá a entender, o John seria uma espécie de mecânico que faz os reparos da nave. Inclusive a primeira cena em que nós vemos o John é justamente ele consertando um aparelho do sistema da nave. Outra coisa que esse começo dá a entender é que mesmo que essa seja uma nave enorme, o único tripulante e por consequência a única pessoa que está nela é o John. O que para mim é um detalhe que aumenta ainda mais a tensão desse curta. Na próxima cena, o John vai até o computador da nave, onde ele bate o ponto, terminando assim mais um dia de trabalho. E antes de dormir, o John olha para um retrato na mesa, com uma versão mais jovem dele acompanhada de uma mulher e uma criança, que eu nem preciso explicar que é obviamente a família dele. E pela cara de tristeza do John, já dá para entender que alguma coisa terrível aconteceu com a família dele. Enfim, nós pulamos para a noite e a câmera mostra o John dormindo, enquanto nós vemos aquele mesmo retrato da sua família. E como não podia faltar, nós temos um flashback, que pelo que dá a entender se passa aqui no planeta Terra, em um momento antes do John ser mandado para o espaço. No flashback nós acompanhamos o John, dirigindo um carro no meio da chuva. E dentro desse carro nós temos junto com ele a esposa, que não tem o seu nome citado durante o vídeo, então vou chamar ela de Mônica, e a filha do John, chamada Molly. E enquanto o John dirigia, a Molly ficava no banco de trás brincando com o Mr. Hutz, que era o coelho de pelúcia dela. Até que no meio da brincadeira, a Molly disse que o Sr. Hutz queria brincar com o papai e tenta entregar o coelho para o seu pai. Porém, quando o John vai dizer que não pode brincar porque ele estava dirigindo, o animal do John e a Mônica não olham para frente, e eu nem preciso explicar o que acontece. Grandmas, I'll be sure to give it... Bem, como infelizmente o animal não vai pro inferno, o John acaba sobrevivendo ao acidente. O que não pode ser dito da esposa e principalmente da filha dele. Porque o que a gente não teve de gore nos outros curtas do Mr. Friend, ele fez questão de colocar aqui. E o flashback termina com o jump scare da Molly, que acorda o John. Mas antes de continuar, eu preciso falar uma coisa que me deixou um pouco pensativo sobre esse flashback, que foi o fato de que acabou de acontecer um acidente. A Mônica ficou toda quebrada, a pobre da Molly teve a cabeça transformada em carne moída, mas o John, que estava literalmente no banco do motorista, ficou intacto, só com algumas manchinhas vermelhas na cara. Bem estranho isso daí. Continuando, depois do flashback, que tá mais pra um pesadelo, o John acorda assustado com a lembrança do acidente. E da cama mesmo, o John nota que a porta do seu quarto está aberta, algo que até mesmo o próprio narrador acha estranho. Abre aspas. That door was definitely closed before you fell asleep. Achando estranho em toda a situação, o John resolve investigar mais a fundo isso. E saindo da porta, o John encontra o Mr. Hutz, que ele reconhece como o mesmo brinquedo de pelúcia da sua filha. E ao pegá-lo, ele ouve uma risada. E olhando para frente, ele vê uma silhueta de alguém no fundo do corredor, que logo em seguida desaparece. E o John vai atrás dela para descobrir quem diabos estava com ele na nave. E chegando no fim do corredor, o John olha para o lado e vê ela, a Molly, que ignora o pai e entra por uma porta. E bom, nem preciso falar que o John vai atrás dela. Entrando pela porta, o John nota que essa é a mesma sala que ele consertou no começo do curto. Inclusive o mesmo alarme também toca nessa parte. Mas ele só clica em um botão e tá tudo certo. Ou não, porque bem do ladinho dele tinha uma coisinha. Sério, que agonia olhar pra Molly. E falando em coisa, o John, quando vê o cadáver da sua filha ainda viva, fica assustado e cai, enquanto a Molly sobe em cima dele e solta algumas frases estranhas, como: onde está o braço do papai? E logo em seguida o John olha pro seu braço e ela dá um glitch mostrando imagens do braço dele arrancado. E com tudo isso, o John fica desesperado, derruba a Molly e corre até um outro cômodo da nave. E lá dentro, o John continua tendo alucinações com o braço arrancado. Ele até mesmo pega uma pistola para se proteger, enquanto ouve as batidas do cadáver da Molly na porta. E começa a soltar mais frases como: volte, papai.
Você não reconhece a minha voz? Por favor, papai, volte. Isso tudo enquanto começa a rolar mais uma vez aquele mesmo flashback do acidente. Porém, dessa vez nós vimos que foi o John que realmente saiu ferido da batida. E quando voltamos pro tempo normal, a Mônica surge ao lado da Molly. E ouvindo o barulho do alerta, ela aperta o botão e abre a escotilha, lançando seu marido no vácuo do espaço. E é agora que vem a grande revelação. Na verdade, naquele fatídico acidente, a única vítima foi o John, que além de ser despedaçado, ainda ficou em coma. E para lidar com toda a situação, a mente dele criou uma realidade falsa, onde ele é um mecânico de uma nave espacial. E durante todo esse vídeo, o que nós vimos foi apenas a mente dele aceitando lentamente a morte e deixando ele finalmente descansar em paz. O que se concretiza no final, com os aparelhos respiratórios dele parando de funcionar. Na sinceridade, Nightingale não é o curta mais assustador do Mr. Friend, pra mim esse título ainda tá com Bad Boy Oliver, mas com certeza foi o que teve a melhor história até agora. E pra mim, no geral, ele foi o melhor curta do Mr. Friend até agora. Mas essa daí é só minha opinião, pode deixar a sua nos comentários. Até lá, obrigado por ter chegado até o final, redes sociais na descrição e tchau.